Olá, queridos, que bom que estamos aqui mais uma vez para cultuarmos o nosso Deus, para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor nesta noite. Eu quero convidar você mais uma vez a orar, mais uma vez falar com o nosso Deus, antes de lermos a palavra do Senhor, pedir que o Senhor fale em seu coração, que o Senhor use a palavra dele para te direcionar. Coloque diante do Senhor também sua gratidão, seus pedidos, coloque suas angústias, suas aflições. O Senhor é aquele que conhece o nosso coração, aquele que sonda cada um de nós. Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós te louvamos, te adoramos e te rendemos graças, Senhor. Porque Tu és grande, porque Tu és santo, santo, santo. Mas se preocupa com pessoas como nós, ó Deus, pessoas pecadoras, pessoas que tantas vezes erram. Mas o Senhor está sempre, Pai, com as mãos estendidas, sempre com o teu ouvido aberto para ouvir o nosso clamor. Mas nós precisamos, Pai, de nos arrepender, nós precisamos de nos colocar diante do teu altar, cada dia, Deus, com o coração quebrantado e buscando sempre fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Pai, colocamos nossas vidas em tuas mãos, colocamos nossas famílias, nossos vizinhos, amigos. Pai, colocamos a nossa nação em Tuas mãos e clamamos a Tua misericórdia sobre a nossa nação. Clamamos, ó Deus, pelos nossos líderes e autoridades, nossos governantes, Pai, seja federal, estadual ou municipal. Deus, em nome de Jesus, cuide de cada um, direciona cada um, Pai. Enfim, rogamos pela Tua palavra, Deus, que a Tua palavra possa fazer diferença na nossa vida a cada dia. Que o Teu Santo Espírito, Deus, tenha liberdade para ministrar a cada coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor também nossos desafios, nossas ansiedades, nossos anseios, nossas lutas, nossas adversidades, Pai. O Senhor conhece mais profundo do coração de cada um de nós, Pai. E por isso nós confiamos no Senhor, e por isso nós colocamos no Senhor, e tão somente no Senhor, Pai, a nossa confiança, porque só o Senhor é o nosso socorro, só o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Muito obrigado, Deus, é no nome santo de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, no mesmo Evangelho de Lucas, a qual lemos semana passada, na última quinta, no capítulo 9, nós lemos do versículo 18 ao versículo 21, onde Jesus, tem o versículo 20, na verdade, do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, versículos 18 ao 20, onde Jesus pergunta para os discípulos, quem a multidão dizia que ele era, e depois ele pergunta para os próprios discípulos quem os discípulos diziam ou pensavam, achavam que ele era. Então ficou para nós a pergunta na quinta-feira: quem é Jesus para nós, quem é Jesus para você? E hoje, pegando uma carona no mesmo texto, mas não nos mesmos versículos, mas na mesma passagem, um pouquinho adiante, eu quero convidar você a ler do capítulo 9 de Lucas, do versículo 23 ao 26. Vai servir de base para a nossa reflexão nesta noite. O versículo 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e de todas as minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém. Que a palavra do Senhor possa fazer diferença na nossa vida, que a palavra do Senhor possa encontrar abrigo no seu coração. Queridos, então, como falamos, depois de Jesus perguntar a seus discípulos quem ele era,
quem ele representava para ele. Agora ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos e para mim, para você nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, depende do horário que você está assistindo essa gravação. Se alguém, inicia dizendo, ele dizia a todos aqueles que estavam ouvindo, então a palavra é para aqueles que estavam ouvindo. E se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga. Queridos, então o Senhor Jesus disse para aquelas pessoas, para os seus ouvintes ali, que se alguém quiser ser discípulo dele, se alguém quiser segui-lo, como a palavra de Deus nos orienta e diz que precisa de ser, primeiro critério é negar-se a si mesmo. Primeiro critério é abrir mão de si mesmo. Eu não sei se você entende quando se fala em negar a si mesmo. Eu não sei se você já parou para pensar o que significa negar a si mesmo. O que o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos: negue-se a si mesmo. Amados, nós podemos dizer de uma forma geral que negar a si mesmo é negar a sua própria vontade, é negar seus próprios erros, é negar, o seu achismo, é negar tudo aquilo que nós carregamos como bagagem muitas vezes e que tem nos afastado de Deus. É negar muitas vezes a nossa religiosidade, o nosso coração religioso, o nosso pensamento religioso. Não estou aqui dizendo, amados, que religião é ruim, não estou aqui dizendo que religião é desnecessária. Todos nós somos religiosos, independente da placa de igreja. Mas estou aqui dizendo que muitas vezes a nossa religiosidade acaba nos afastando de Deus. Nós muitas vezes pautamos muito mais as nossas decisões pela nossa religiosidade ou pela nossa experiência que nós achamos que tem, do que na palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz que se você quer vir após mim, você precisa de negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então a primeira mensagem para nós, o primeiro desafio é negar a nós mesmos. E muitas pessoas acham que negar a si mesmo é abrir mão de uma coisa ou outra, abrir mão daquilo que não me faz diferença, abrir mão daquilo que dá para abrir mão, eu consigo sobreviver sobre isso, ou sem isso. Não, querido, negue-se a si mesmo. Abre mão de todo o seu eu, abre mão de todo o seu achismo, de todo o pensamento de sabedoria que você tem e siga as orientações de Cristo. Abre mão da sua mente e siga a mente de Cristo. Abre mão daquilo que você acha que você sabe e siga a sabedoria de Cristo. Então ele diz, primeiro, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque a segunda questão que vem é: tome sua cruz diariamente e me siga. Ou tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, para mim tomar a cruz de Cristo e seguir a Ele, eu preciso de abrir mão de mim mesmo. Eu preciso de abrir mão de muitas coisas desse tempo. Eu preciso de abrir mão das coisas que têm me prendido nesse tempo. Queridos, quantas vezes nós temos deixado as coisas desse tempo roubar o lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração, roubar o nosso tempo. Quantas vezes nós não temos tempo para ler a palavra de Deus? Quantas vezes nós não temos tempo para orar? Ou, se você for do catolicismo, quantas vezes você não tem tempo para rezar? Não importa a forma que você fala com Deus. Não estamos tratando disso aqui no momento, mas estamos tratando aqui de quantas vezes nós temos deixado as coisas desse tempo roubar o tempo que é para nós investirmos no Senhor. Tempo de qualidade, tempo de precisão, tempo de aprender.
A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Mas em especial, amados, nós precisamos de tempo com Deus, relacionamento com Deus. O Senhor Jesus escolheu 12 dos seus discípulos e começou a caminhar com eles. E tinha multidões, ele ensinava as multidões, ele curava, ele fazia milagre, fazia proeza, mas estava sempre ali com os 12. Desses 12 tinha 2, que ele era mais próximo, um relacionamento mais próximo. Queridos, eu e você, todos nós dependemos de estar mais próximo de Deus. Dependemos de um relacionamento pessoal com Deus, de uma intimidade com Deus. E para isso nós precisamos de negar a nós mesmos. Porque se eu não negar as coisas que têm me prendido a esse tempo, se eu não negar aquilo que tem me tirado a minha paz, a minha tranquilidade, eu não vou ter uma vida de relacionamento com Jesus. E aí o Senhor Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente, me siga. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Amados, tomar a cruz significa renunciar a nossas ambições egoístas. Ou seja, é a morte de todo um estilo de vida. Tomar a minha cruz e seguir Jesus significa renunciar àquele estilo de vida que eu criei, que eu acho que é o melhor para mim. É a morte daquele estilo de vida que nós temos. A cruz aqui significa morrer para as coisas do mundo e viver para as coisas de Deus. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 38, uma passagem, semelhante, Jesus diz: e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então Jesus aqui diz que aquele que não, nós precisamos de negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz a cada dia ou dia a dia e segui-lo. Todos os dias nós precisamos de lembrar que nós precisamos de negar a nós mesmos. Todos os dias nós precisamos de lembrar que nós precisamos de ter uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Todos os dias nós precisamos de lembrar que nós precisamos seguir a Jesus, seguir os passos do Mestre. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que tomar a sua cruz é morrer para o mundo. Tomar a sua cruz cada dia e seguir é morrer para o mundo, assim como ele ia morrer. Ele dizendo para os seus discípulos: assim como eu vou morrer na cruz, como eu vou tomar a minha cruz e caminhar, é assim, vocês precisam tomar a minha cruz. É abandonar a sua sabedoria, os seus conhecimentos e viver unicamente para Cristo. Queridos, não estou falando aqui abandonar no sentido de não estudar mais. Não estou aqui falando abandonar os seus conhecimentos ou a sua sabedoria no sentido de não aprender, de não crescer pessoalmente. Não é disso que estamos tratando. Estamos tratando aqui de vida espiritual. Estamos tratando aqui de caminhada com Deus. Amados, ninguém vai chegar no céu se não tiver relacionamento com Deus. Disse semana passada e vou repetir hoje, Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, então, negar a si mesmo para seguir a verdade que é Cristo. Negar a si mesmo para seguir o caminho que é Cristo. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz para ter a vida que é Cristo. Então Jesus incentiva, orienta os seus discípulos, seus seguidores: se vocês querem me seguir, negue a si mesmo. Abra mão do seu conhecimento, abra mão do seu achismo para seguir-me. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz algo semelhante ao que nós estamos falando e ao que ele diz no Evangelho de Mateus: e qualquer
que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. A pergunta é, você tem negado a si mesmo? Ou você tem vivido do seu entendimento, dos seus achismos, da sua religiosidade, do seu autoconhecimento e tem desprezado a palavra de Deus? Jesus deixa claro, negue-se a si mesmo. Deixe eu governar a sua vida. Tome a sua cruz e siga-me dia após dia. E olha, amados, porque nós precisamos disso. Olha o que ele diz no verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Jesus não está falando aqui de morrer, de morte física. Jesus está dizendo que aquele que investir a sua vida nesse tempo, nas coisas desse tempo, perderá o direito de entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque não negou a si mesmo, não tomou a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Amados, negar a si mesmo, negar as coisas desse tempo, aquilo que tem prendido a nossa atenção. Amados, nós temos desperdiçado tanto nosso tempo com discussões vãs. Eu tenho visto nos últimos dias, amados, quantas discussões políticas, quantas discussões desnecessárias, partidárias. Amados, nós não falamos de A, B ou C. Nós precisamos de clamar pela nossa nação, nós precisamos de orar pelos nossos governantes, não importa se você gosta deles ou não. Deus disse para Jeremias, quando o povo tinha sido levado cativo, Deus diz, ore pela paz da cidade onde vocês estão, porque se ela estiver em paz, vocês também estarão. Essa é a mesma situação nossa, amados, nós precisamos de orar pela paz da nossa nação, pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, sabe por quê? Se for um bom governo, se for bons líderes, será bom para mim. Se for mau líder, será mal para mim. Será bom para você, será mal para você. Todos nós sofreremos com a má administração. E eu tenho visto nós, tantas vezes, jogarmos conversa fora, discussões tolas. Em vez de nos unirmos, em vez de negarmos a nós mesmos e nos apegarmos à palavra do Senhor, para que o Senhor possa agir. E o Senhor Jesus diz, então, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Porque você vai passar o seu tempo aqui neste mundo, correndo de um lado para o outro, correndo para lá e para cá, com tantos afazeres, ganhando dinheiro e dinheiro. Não que isso seja ruim, amados. Não que isso seja proibido. A Bíblia não diz que é proibido ter dinheiro, não diz que é proibido ganhar dinheiro. Ela só diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não é dinheiro, não o dinheiro, é o amor a ele. É o espaço que ele ocupa na minha vida e na sua vida. Jesus disse que as pessoas que ficar de um lado para o outro, envolvido com as coisas desse tempo, vão perder a sua vida. Sabe por quê? Por mais que você viva, eu já falei isso aqui uma outra oportunidade, por mais que uma pessoa viva 100 anos, 100 e poucos anos, é só esse tempo. Depois que você fechar os olhos aqui, a sua vida será eterna. A pergunta é, eterna com quem? Ou eterna onde? Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Então, amados, talvez as pessoas tenham passado, talvez é o seu caso, talvez seja o meu caso. As pessoas têm perdido tempo em busca de tantas coisas e esquecido do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Não diz que você não precisa buscar as outras coisas, mas diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, queridos, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Aqueles que estiver investindo tempo no relacionamento com Deus, na vivência da palavra de Deus, colocando em prática no seu dia a dia, aquele que reconhece a sua miséria espiritual, a sua necessidade de Jesus como seu Senhor e Salvador, esses entrarão no reino dos céus, esses são aqueles que ganharão a vida. A pergunta é: você já tem esta vida? Lembra, não estamos falando de religião, não estamos falando de placas de igrejas. Placas de igreja não vai entrar no céu. O nome religião não vai entrar no céu. Caminhando mais um pouquinho no versículo 25, para a gente caminhar para o término. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro ou perder-se ou destruir a si mesmo? Amados, quantas pessoas têm se destruído por causa das coisas desse tempo? Famílias têm sido destruídas por causa das coisas desse tempo. Vidas têm sido destruídas por causa das coisas desse tempo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? A pergunta é: no dia que você partir dessa vida, sabe o que você vai levar daqui? Nada. Nada. Ficará tudo por aqui. O máximo que irá com você até o túmulo é um caixão e as vestes que alguém colocar em você, se alguém colocar. Senão, nem isso irá com você até o túmulo. Amados, precisamos de pensar no que temos investido o nosso tempo, no que temos buscado para a nossa vida e para a nossa caminhada. E para encerrar, Jesus diz que se alguém, no versículo 26, se alguém envergonhar dele e das palavras dele, esse também será negado, diante dele e do Pai e dos anjos. Amados, qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem negado a si mesmo? Ou voltando no que nós falamos semana passada, quem é Jesus para você? Essa é a primeira pergunta. Para você negar a si mesmo, para você tomar a cruz de Cristo e seguir, primeiro você tem que saber quem é Jesus para você, o que ele significa, o que ele representa para você, o que ele fez por você e tem feito. Segundo, nós precisamos de negar a nós mesmos. Nós precisamos de tomar a nossa cruz a cada dia e seguir o Senhor Jesus. Nós precisamos de abrir mão das coisas desse tempo. Não estou dizendo abrir mão de trabalhar. Não estou dizendo abrir mão da sua família ou da minha família. Mas abrir mão daquilo que tem nos tirado o privilégio de servir a Deus. Aquilo que tem roubado o nosso tempo, amados. Quantas coisas tem roubado o nosso tempo? A pergunta é: você tem tomado sua cruz e seguido? Você tem negado a si mesmo? Se o Senhor te chamar para um acerto de conta hoje, você entrará no reino dos céus? Ou você passou tanto tempo ocupado com as coisas deste mundo, inerente do dia a dia, que você não teve tempo para o Senhor, para se relacionar com o Senhor? Esta é a palavra que eu queria deixar para nós, para a nossa reflexão nesta noite. Tome a sua cruz e siga Jesus. Queridos, ninguém pode pegar carona na cruz do outro. Ninguém vai carregar a cruz do outro. Cada um carregará a sua. E se você não tiver a sua, você não entrará no reino dos céus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra. Palavra que nos desafia
que nos orienta, que vem de confronto, Pai, ao nosso caminhar, à nossa vida. Pai, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de buscar no Senhor direção para nossas vidas. E a tua palavra nos desafia nesta noite, ó Deus, em especial duas coisas: negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz a cada dia e seguir o Senhor Jesus. Ah, Deus, se alguém que está ouvindo essa mensagem ainda não tem negado a si mesmo, a começar da minha própria vida, Pai, que o teu Santo Espírito oriente. Pai, que a tua palavra faça diferença na vida de cada um. Que o teu Santo Espírito, Deus, ministra a cada coração, tire cada dúvida, tire cada anseio, cada medo, para que o Senhor, e tão somente o Senhor, habite nas nossas vidas. Que nós possamos realmente buscar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. E as demais coisas, Pai, serão acrescentadas de acordo com a vontade, bondade e misericórdia do Senhor. Pai de amor, dá uma noite de paz. Renove as nossas forças, renove o nosso ânimo, Deus. Visite cada lar, cada família, cada coração. Supra as necessidades básicas de cada um. Muito obrigado, Pai. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta, se assim o Senhor permitir. Fique na paz do Senhor.